Muito bem. Estamos aqui então reunidos novamente para poder retomar a disciplina de manejo integrado de plantas daninhas, o MIPD, e hoje a gente vai focar no manejo preventivo. Então, o que é o manejo integrado das plantas daninhas? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as características das plantas daninhas e depois a gente vai focar na parte de manejo preventivo. Então, o que torna diferente as plantas daninhas? Os propágulos, com alta capacidade de germinação, a alta longevidade dos propágulos e a dormência, o crescimento rápido inicial que leva a abafar a cultura, a rápida passagem da fase vegetativa para a fase reprodutiva, isso faz com que o ciclo seja curto, a grande produção de propágulos, sementes com 50, 100 mil sementes por planta, então uma capacidade competitiva muito grande, produção contínua de propágulos em condições favoráveis ou desfavoráveis, torna as plantas de maneira competitiva em qualquer situação, autopolinização ou polinização cruzada, alta capacidade de dispersão, de reinfestação das plantas e alta capacidade competitiva, com questão de extração de nutrientes do solo. Então, o que é o conceito do manejo integrado de plantas daninhas? É a integração de um ou mais métodos de manejo de plantas em uma área durante um dado período. Esse manejo integrado ele vai ser como se a gente unisse várias condições. Por exemplo, manejo preventivo, o controle, a erradicação, tudo junto, ok? Então, o manejo, todos esses conjuntos desses manejos é o que vai acabar levando a eficiência do manejo das plantas daninhas. Então, o método preventivo, ele leva em consideração 3 pontos, evitar a infestação, evitar a reinfestação e evitar a infestação e reinfestação. O controle, controle cultural, manual, mecânico, físico e químico, e a erradicação é aquele ponto da tentativa de eliminar a planta daninha da área cultivada. Explicando melhor, então, o que é evitar infestação voluntária e evitar infestação involuntária. Então, eu posso aqui dar um exemplo do que aconteceu aqui dentro da escola para explicar essa infestação voluntária. Então, a infestação voluntária, ela é uma infestação que a planta é introduzida na área com o consentimento do produtor. Como assim, professor? Por exemplo, no caso da soja perene, que é essa planta que está à esquerda do slide, ela é uma planta rica nutricionalmente, fibrosa, rica em energia, bastante interessante para algumas características do gado, na produção do leite. Porém, essa planta ela é um cipó, então geralmente em área de pastagem a gente às vezes pode ser que a gente resolva fazer uma rotação entre pastagem e milho, e essa soja perene presente no milho vai atrapalhar a colheita, e quem foi que introduziu a soja perene, foi o próprio produtor, no caso, que seria a gente aqui da escola, os próprios servidores, Então, ela é uma infestação que ela entra dentro da área com o consentimento do produtor. E entrou dessa forma, com outros interesses afins ali. E a infestação involuntária?
A infestação involuntária é uma infestação que pode acontecer, por exemplo, a partir do momento que eu compro um lote de sementes de milho e junto com o lote de sementes de milho vem lá, por exemplo, sementes de picão ou sementes de balãozinho, né, que é o joá de capote, ou cipós, né, vem de maneira involuntária dentro do lote de semente de milho. Né? E às vezes essa planta ela pode causar problemas diversos, por exemplo, resistência a um herbicida seletivo para o milho, problemas na colheita, como é o caso do cipó, grande extração de nutrientes do solo, né? Então são vários N's os problemas aí que podem acontecer com essa infestação involuntária, da mesma forma que a voluntária. Né? Então, como que a gente resolve esse caso da infestação involuntária? Comprando um lote de sementes certificados. Ok? Reinfestação. Como acontece a reinfestação da planta daninha? A reinfestação ela acontece a partir da hora que eu não controlo a planta, ou demoro demais para controlar a planta e ela produz sementes. E essas sementes vão repovoar, né, reinfestar, melhor dizendo, o banco de sementes do solo. E nessa condição acaba sendo uma situação complicante para o caso da planta daninha. Tá ok? Então a reinfestação a gente trata com controle de planta jovem, antes que ela produza semente. Né? Se ela povoar, se ela produzir semente, ela vai reinfestar o solo, vai reinfestar o banco de sementes. E por fim, pessoal, o evitar infestação e reinfestação está ligado aos implementos da fazenda. Né? Então vamos supor que eu tenha uma área de 10 mil hectares e entrou lá numa área, numa lavoura de café específica, numa área de 5 alqueires, num pedacinho lá de 200 metros quadrados, entrou lá o Amaranthus palmeri. O Amaranthus palmeri, para quem não conhece, é uma espécie de caruru resistente ao glifosato. Então, quando eu for fazer o meu controle com o glifosato nessa área de 5 alqueires de cafeeiro, eu vou ter lá um caruru resistente em uma determinada área. Se eu entrar sempre com o implemento primeiro naquela área de 200 metros quadrados, logo os meus 5 alqueires estarão tomados daquela espécie de caruru. Né? Então, nesse caso específico, eu estou reinfestando a minha área, redistribuindo as sementes da espécie resistente que eu tenho aqui. A partir da hora que então, o que é o ideal nesse caso? Né? Para evitar essa reinfestação, deixar essa área por último, a área onde eu tenho a planta resistente por último, que aí eu vou ter sempre condição de minimizar os efeitos dessa planta resistente na minha área. No caso da infestação para implemento, né, então aí eu vou ter uma situação um pouco diferente. Toda vez que eu entrar dentro daquela lavoura, eu não lavo o implemento e vou para outra lavoura. Logo eu estou com todos os meus 10 mil hectares infestados de Amaranthus palmeri. Então aí eu estou tendo uma infestação, né, estou redistribuindo para toda a fazenda, e uma reinfestação simultaneamente, porque eu estou redistribuindo as sementes resistentes, sementes do Amaranthus palmeri, dentro da minha área que já tem o Amaranthus palmeri. Ok? Então o implemento a gente trata como uma infestação e reinfestação simultaneamente. Muito bem, então a gente termina aqui essa parte de manejo preventivo, né, que é até aqui a nossa parte na avaliação que vocês vão fazer no segundo bimestre, que é a parte de classificação das plantas daninhas e essa parte do manejo preventivo. A partir da semana que vem, quando a gente entrar com métodos de controle, já vai ser matéria do terceiro bimestre.
Ok? Então, até mais.